A polícia prendeu hoje médicos e empresários da área de saúde. Eles são acusados de superfaturar procedimentos médicos e realizar cirurgia sem necessidade em pelo menos 60 pacientes. Em alguns casos, os profissionais chegavam a errar na cirurgia de propósito para refazer tudo de novo e depois ganhar mais dinheiro com isso. Esse esquema, segundo a polícia, já estaria sendo feito aqui no DF há pelo menos 5 anos. Começou cedo. Policiais cumpriram 22 mandados de busca e apreensão em um hospital, 3 clínicas particulares e nas casas dos envolvidos. Foram apreendidos quase R$500 mil em dinheiro nos locais das buscas, incluindo notas de dólares e euros. Documentos, computadores e até um cofre foram recolhidos pelos agentes. 13 pessoas foram presas, entre elas 7 médicos e um servidor da Secretaria de Saúde. Todos são acusados pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de participar de uma suposta organização criminosa que ganhava dinheiro usando órteses e próteses desnecessárias em pacientes. Eram profissionais que tratavam as vítimas com extrema cupidez, só tinham interesse em aumentar o orçamento para oferir seus lucros de forma ilegal. Eles faziam superfaturamento, utilizavam-se de próteses, faturando próteses importadas e ao invés disso colocavam próteses nacionais, utilizavam-se também de próteses com data de vencimento vencido, né, e diversos procedimentos, às vezes até procedimentos necessários. Segundo as investigações, o esquema envolvia empresários de planos de saúde, fornecedoras de órteses e próteses e médicos que convenciam os pacientes da necessidade da cirurgia. Nós temos elementos para dizer que algumas cirurgias não eram necessárias e eram realizadas. Nós temos elementos que mostram que médicos não sabiam fazer a cirurgia, indicavam a cirurgia e depois se buscavam a assessoria da empresa de prótese. Falavam, olha, eu indiquei uma cirurgia, mas eu não sei fazer essa cirurgia. Você tem alguém para me ensinar a fazer essa cirurgia? Em outros casos, as cirurgias eram sabotadas para que tivessem que ser feitas novamente de forma a dar mais lucro aos envolvidos. De acordo com a polícia, pelo menos 60 pacientes teriam sido vítimas desse esquema. Um deles teria percebido algo errado e feito uma denúncia à polícia. Na terceira cirurgia que ela sofreu, ela acabou acontecendo um erro médico muito grave e ela interpretou aquilo ali como uma possível tentativa contra a sua vida. Foi esquecido dentro dessa pessoa um fio de aproximadamente 50 centímetros. O cirurgião Johnny Wesley também foi preso e é apontado pela polícia como um dos operadores do suposto esquema. Ele era um cirurgião bastante famoso. Até o final de 2015, fazia muitas cirurgias. Foi apontado na denúncia como participante da máfia das próteses. As investigações começaram em março de 2015, mas há suspeitas de que o suposto esquema tenha começado há 5 anos. De acordo com o Ministério Público, uma análise feita em saques bancários revelou que cada médico faturava por fora, sem o dinheiro do plano de saúde, entre R$50 mil a R$80 mil com as irregularidades. O hospital onde algumas cirurgias eram feitas informou que nenhum médico citado no suposto esquema é funcionário do quadro e que apenas locava salas cirúrgicas para os profissionais, que tinham registro no Conselho Regional de Medicina. A Secretaria de Saúde disse que, embora um servidor tenha sido citado, ele teria feito as cirurgias no setor privado. Ressaltou que considera graves denúncias e que já solicitou que a Corregedoria de Saúde apure os fatos. Pois é, aqui com a gente o presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. Gutenberg Fialho. Boa noite, Dr. Gutenberg. Parece uma coisa meio surreal quando a gente vê essa coisa, organização criminosa, segundo a polícia, com médicos presos. Qual que é a avaliação que o senhor faz disso? Era uma coisa que pode acontecer em qualquer lugar ou é uma coisa que realmente surpreende, como eu estou surpreso? Boa noite. Boa noite, Braga. Boa noite a você que nos assiste. Braga, essa situação é grave. Se essas denúncias forem comprovadas, a punição tem que ser severa. É evidente que se tiver inocentes envolvidos, tem que haver uma retratação pública, não tenha dúvida disso. Agora, essas denúncias, eu já tenho conhecimento há alguns anos
E desde 2012, eu ministro uma palestra que trata de políticas para a saúde pública e suplementar, em que eu abordo esse tema e faço essas denúncias. Em 2013, eu dei a palestra de abertura do circuito de palestras da Academia de Medicina de Brasília, e essa palestra está lá registrada nos arquivos da academia, está lá transcrita. É evidente que a denúncia formal não pôde ser feita porque não tinha prova, materialidade. Eu tinha informação, mas precisava da prova, não poderia fazer uma denúncia sem ter a comprovação. E me parece que nessa operação, essas provas se materializaram. Isso é grave e tem que ser punido exemplarmente. Doutor Gutenberg, quando as pessoas procuram um médico, dificilmente elas desconfiam do que ele diz, daquele diagnóstico. Agora, se as pessoas forem até um médico e desconfiarem do que ele está dizendo, do diagnóstico, do que ele diz que tem que fazer uma cirurgia, por exemplo, qual a primeira coisa que ela deve fazer? Procurar um outro profissional ou ligar no sindicato? Veja bem, se o paciente procura um colega que faz um diagnóstico, prescreve um tratamento e o paciente não sente confiança, existe a segunda opinião, a figura da segunda opinião, que é procurar outro colega para ouvir a opinião do outro colega. Mas esse episódio é um episódio que não... é um episódio que envolve uma pequena parcela dos profissionais, né? A categoria médica, de uma forma geral, condena esse tipo de atitude e tem feito com que inviabilize atividades profissionais da grande maioria. Por quê? Porque hoje os planos de saúde remuneram muito mal os atos médicos e aí os colegas que têm essa prática criminosa terminam superfaturando, se viabilizando financeiramente e levando a inviabilidade econômica da maioria dos profissionais pela má remuneração dos planos de saúde, que aí procuram fazer a compensação, pagando mal e até fazendo grosas. Isso é uma cadeia, tem vários atores envolvidos. Não é só o médico, é o atravessador, é o representante, é o dono da empresa de prótese, é o representante, tem toda uma cadeia envolvida, são diretores de plano de saúde. As denúncias que nós recebemos envolvem uma série de atores. Agora é necessário que se aprofunde a investigação para que todos sejam punidos, porque não é possível que você coloque em risco a saúde da população e aumente o custo dessa assistência. Agora, doutor Gutenberg, já não é a primeira vez, o senhor está falando aí que em 2012 o senhor já tinha falado sobre isso, essa questão de órteses e próteses, volta e meia está vindo alguma coisa sobre isso, superfaturamento aqui, comprar errado ali, entregar errado aqui. Falta uma fiscalização ou não tem como fiscalizar isso? Olha, Braga, tem como fiscalizar, tem como auditar e é necessário que haja punição severa. O que nós observamos é que esses fatos que ocorrem, denunciado agora na iniciativa privada, que ocorrem no serviço público, que está sendo também objeto de denúncias, sejam apuradas, comprovadas e punidas exemplarmente. Braga, a população, a sociedade tem que aprender a se indignar com os escândalos e os desvios e a corrupção na iniciativa privada, porque também isso faz com que aumente o custo e dificulte o acesso do cidadão aos serviços. Nós temos o hábito de nos indignar com os escândalos no serviço público. Nós precisamos aprender, denunciar e nos indignar e pedir punições severas aos escândalos na iniciativa privada. Doutor Gutenberg, a gente viu na reportagem que existe um hospital, né, que foi citado, só que ele se exime da culpa dizendo que os médicos não eram funcionários dele, mas eles alocavam a sala para que as cirurgias fossem feitas. É isso mesmo? Ele pode se eximir da culpa? Olha, o hospital ele vende hotelaria, né? Quem realiza o ato médico é o médico. Portanto, o médico pode operar em qualquer hospital. O hospital não pode impedir que o profissional atue lá. Tá certo? Então é necessário investigar profundamente isso, porque o que o hospital vende é hotelaria, não vende serviço médico. O médico ele tem o profissional que tem acesso livre a qualquer instituição hospitalar. Doutor Gutenberg, o nosso tempo já acabou, mas eu queria fazer uma última pergunta para o senhor rapidamente. No caso de comprovadas essas denúncias, esses médicos podem perder o registro? É uma denúncia grave e dependendo do que for apurado, vai de uma advertência, de uma suspensão e a cassação do registro. Eu não vou aqui fazer juízo de valor, mas essas denúncias, com certeza, são compatíveis com a pena máxima, que é a cassação do registro profissional.
Perfeito. Doutor Gutenberg, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Repórter mais uma vez. Um abraço para o senhor. Boa noite. Obrigado.